Capítulo 2. Das providências que recaem sobre coisas. Seção 1. Do sequestro. Artigo 199. Estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação, ou por abandono ou renúncia. Parágrafo 1º. Estão, igualmente, sujeitos a sequestro os bens de responsáveis por contrabando, ou outro ato ilícito, em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos prejuízos e riscos por estas sofridos, bem como os dos seus tripulantes, que não tenham participado da prática do ato ilícito. Parágrafo 2º. Não poderão ser sequestrados bens, a respeito dos quais haja decreto de desapropriação da União, do Estado ou do município, se anterior à data em que foi praticada a infração penal. Artigo 200. Para a decretação do sequestro é necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 201. A autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo, e, antes da denúncia, se o solicitar, com fundado motivo, o encarregado do inquérito. Artigo 202. Realizado o sequestro, a autoridade judiciária militar providenciará: alínea A. Se de imóvel, a sua inscrição no registro de imóveis. Alínea B. Se de coisa móvel, o seu depósito, sob a guarda de depositário nomeado para esse fim. Artigo 203. O sequestro autuar-se-á, em apartado e admitirá embargos, assim do indiciado ou acusado como de terceiro, sob os fundamentos de: inciso 1º. Se forem do indiciado ou acusado. Alínea A. Não ter-lhe adquirido a coisa com os proventos da infração penal. Alínea B. Não ter havido lesão a patrimônio sob administração militar. Inciso 2º. Se de terceiro. Alínea A. Haver adquirido a coisa em data anterior à da infração penal praticada pelo indiciado ou acusado. Alínea B. Havê-la, em qualquer tempo, adquirido de boa fé. Parágrafo 1º. Apresentada a prova da alegação dentro em 10 dias de ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária militar decidirá de plano, aceitando ou rejeitando os embargos, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 2º. Se a autoridade judiciária militar entender que se trata de matéria de alta indagação, remeterá o embargante para o juízo civil e manterá o sequestro até que seja dirimida a controvérsia. Parágrafo 3º. Da mesma forma procederá, desde logo, se não se tratar de lesão ao patrimônio sob administração militar. Artigo 204. O sequestro será levantado no juízo penal militar. Alínea A. Se forem aceitos os embargos, ou negado provimento ao recurso da decisão que os aceitou. Alínea B. Se a ação penal não for promovida no prazo de 60 dias, contado da data em que foi instaurado o inquérito. Alínea C. Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução real ou fidejussória que assegure a aplicação do disposto no artigo 100. Alínea D. Se for julgada extinta a ação penal ou absolvido o acusado por sentença irrecorrível. Artigo 205. Transitada em julgado a sentença condenatória, a autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado,
recolher-se-á, ao Tesouro Nacional o que se destinar a ressarcir prejuízo ao patrimônio sob administração militar. Parágrafo 2º. O que não se destinar a esse fim será restituído a quem de direito, se não houver controvérsia. Se esta existir, os autos de sequestro serão remetidos ao juízo civil, a cuja disposição passará ao saldo apurado.